Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir, estamos aqui, iniciando mais um estudo do Tempo de Despertar o Ser, um grupo de estudo do Movimento Espírita Francisco de Assis, que busca o autoconhecimento. É um grupo que já foi criado há mais de 10 anos, né? Iniciou seus estudos em 2010, da forma presencial, e desde a pandemia a gente vem fazendo no formato online, proporcionando a todo o Brasil para nos assistir, nos acompanhar, e já tivemos pessoas de outros lugares e recantos do planeta. É com grande satisfação que iniciamos mais este estudo. Bom dia, dona Miriam, dá o seu bom dia aí para a turma. Bom dia, meus queridos. Vamos iluminar, né? Aprendendo cada dia mais, cada segundo, a iluminação de Jesus que nos passou o ensinamento. Muito bem, só para informar você que está aí nos acompanhando ao vivo, hoje o nosso programa está sendo gravado, pois nós estamos com uma programação também no Movimento Espírita Francisco de Assis, no formato presencial, que é um seminário, né? Um seminário do nosso irmão Emerson Pedersoli, que desde sexta-feira, né? O Pedersoli é psicólogo, ele veio de Belo Horizonte, Minas Gerais, fazer essa programação conosco, né? Então, desde sexta-feira, ele fez uma palestra sobre menos ansiedade, mais serenidade, que quem quiser acompanhar está aqui no nosso canal e também está no canal do MEFA. Ontem à tarde, ele falou sobre doenças do corpo e da alma, um seminário, né, que também estará gravado no canal do MEFA e no nosso canal, para quem quiser assistir daqui a pouco. E hoje nós também estaremos transmitindo, né, a última parte do seminário dele, que é sobre o sermão da montanha, ou como diz o meu amigo Severino Celestino, Sermão do Monte. Seja muito bem-vindo, o Eurípides, né? Estamos aqui mais uma vez, então, para o nosso tempo de despertar o ser. Dá o seu bom dia antes de eu dar continuidade aqui. Eu estava falando da programação do MEFA. Tá. Deixa eu só arrumar direitinho. Bom dia a todos. É um prazer estar de novo com a equipe, estudando, buscando ao autoconhecimento, ao equilíbrio da autoconsciência. Será um prazer participar dessa aula. Espero que todos colham os frutos dessa aula, porque será muito importante para cada um. Gratidão. Então, voltando aqui, né, a continuidade do que está sendo programado no MEF esse final de semana, estou explicando por que a aula foi gravada para as pessoas que nos assistirão, né, estiver nos assistindo hoje, no domingo. Então, nós gravamos por conta da presença do Emerson Pedersoli, que está promovendo no MEFA, desde sexta, né, palestras e seminários. E o seminário de hoje, nós estaremos lá junto com ele, é Sermão da Montanha, um código de amor para a humanidade. E eu estava explicando, né, que o nosso irmão Severino Celestino traduziu corretamente, é Sermão do Monte, né? Quem já foi para aqueles lados, né? Tenho tios, né, na faixa de Gaza, naquela região toda ali do Líbano, e a gente vê que são montes, né? Porque montanha é muito alto para ser montanha. Então não tinha montanha lá, é montes. Só então é uma constatação que dá para a gente observar quando a gente está por lá. Não que seja fácil subir aqueles montes, né? Porque são quase montanhas quando a gente caminha por lá. Bom, vamos iniciar então, para quem não conhece, né, esse grupo de estudo já há um tempo estuda as obras do Sebastião Camargo há mais de 5 anos, né, desde 2015, quando ele esteve em Dourados. Então, nós estamos estudando O Despertar da Consciência, estudamos a primeira obra dele, De Átomo ao Anjo, e agora nós estamos estudando a segunda obra, De Sal da Terra à Luz do Mundo. E para você que não tem essa obra, que de repente tem interesse em adquiri-la, nós estamos em Dourados, né? Quem estiver em Dourados,
pode nos procurar, ou através dos contatos que eu vou deixar na inscrição aqui, que você consegue essas obras diretamente com Sebastião Camargo. Vamos iniciar, né, comentando um pouco do que nós estudamos na semana passada, né, e foi bastante profundo e interessante para a gente compreender, né, esta parte que é uma apresentação do livro pelo nosso irmão Alexandre, né, que colocou o codinome Manu Mira Rama, fazendo uma alusão a Emmanuel, né, Miramês e Ramatiz, né, que são autores bastante estudados por Sebastião Camargo, bastante comentados, acabam guiando a construção da obra, né, e o Alexandre, com muita propriedade, construiu o Prolegômenos, apresentando a obra para nós, né? Então, nós vamos compreendendo, né, que nesse livro, o primeiro livro, ele faz na apresentação, né, nós conseguimos construir, né, um profundo conhecimento sobre, desde o momento que inicia o processo de jornada de um espírito na forma átmica, né, no formato átomo, que a gente não tinha essa percepção, né? Antes a gente achava que o espírito era criado prontinho, né? Eurípides e Dona Miriam, a gente imaginava que o espírito era pronto, vinha e acoplava num corpo físico aí que estava em processo de formação. Então, nesse processo de evolução, desde de processo matéria, energia matéria, até se transformar em espírito, então, com lições, né, muito profundas sobre esse caminho, essa jornada do espírito nesse formato. E agora, né, já para essa obra, né, que Sebastião traz para nós o conhecimento, né, de Sal da Terra, Luz do Mundo, ele traz o pensamento espiritual que há milênios vem norteando a raça humana em seu necessário aprendizado rumo ao despertar de um novo mundo. Né? Essa frase é super importante, está na página 39, porque ele consegue trazer a síntese do que é a obra, as duas obras já publicadas por Sebastião Camargo, bem-vindo à terceira aí, né, que é dos abismos rumo às estrelas, mas nessa segunda obra a gente vê, né, esse caminho que ele tem, né, e ele traz uma conexão unindo diversos autores, né, desde de Krishna, Lao Tse, Confúcio, Buda, Sócrates, Jesus, Maomé, Allan Kardec e outros anônimos desconhecidos, né, que não são muito conhecidos e também conhecidos, para que estão servindo ao mesmo propósito divino, né, de trazer a unidade de consciência, ou né, mostrar para nós que, desde o princípio da nossa origem, nós estamos neste processo juntos. E aí até nós fizemos algumas perguntas, né, porque todos nós estamos envolvidos nesse caminho da consciência, né, do caminho sagrado, de nós crescermos rumo à angelitude, rumo, né, à luz divina. Então, ninguém está fora, né? Ninguém está fora deste objetivo. E é isso que é importante colocar, porque quando a gente escuta, né, que devemos perdoar os nossos inimigos, que nós devemos aceitar melhor o próximo. Por quê? Às vezes eu não sou aceita por outro. Você já pensou nesse enfoque? Às vezes a gente pensa que todo mundo está de acordo com os nossos pensamentos, as nossas ideias, nosso processo evolutivo, mas às vezes eu sou revoltante para alguém. Né? E aí, como que eu quero ser tratada? Eu quero que essa pessoa me compreenda no meu estágio evolutivo, né? Que eu estou nesse processo evolutivo. Então, por que não aceitar o outro como ele é e saber que um dia ele também fará o processo de autoiluminação, né? Se é que ele está na escuridão, porque é muito
muito cômodo eu dizer: "Eu estou na luz porque eu já estou buscando esse conhecimento, o outro está atrás de mim". Não é assim que funciona. Nós, enquanto seres humanos encarnados na matéria, como homens e mulheres, estamos iguais. E isso eu sei que machuca alguns aí, né, que acha que o seu intelecto é maior que o outro, então, portanto, estou à frente. E outra questão que eu quero colocar aqui: intelectualidade não é evolução moral nem espiritual. Vamos lá, vamos ver o que ficou da semana passada, fazer essa rodada, né? Eu quero aí pedir para a dona Miriam destacar alguma coisa do que ficou para ela e para o Eurípides também destacar algo que ficou para ele. Adriana, foi muito, como você comentou, foi muito profundo, né? O estudo de domingo passado, porque nós temos que refletir durante a semana inteira o porquê que eu culpo as pessoas, dou essa ingratidão, eu sou evoluída porque eu vou na casa espírita e tal. Não, né? Às vezes ele está mais adiantado espiritualmente do que eu, né? Que estou estudando, tentando melhorar. Ele veio para me ensinar, né? A paciência, o amor, para que nós crescemos, né? Porque o espírito é ignorante, como diz, você comentou também, que antigamente nós achávamos que o espírito era ignorante, mas não é. Ele tem uma bagagem muito grande, só que temos que despertar esse espírito que está dentro de nós, adormecido. Muito bem. Seu Eurípides, seus comentários. Eu deixei até anotado o que eu discuti na aula e vou até repetir porque foi o que realmente me trouxe à mente um pensar muito absoluto sobre o tema, que foi o caminho de retorno à morada da consciência, logo ali nos primeiros parágrafos, que seria o mesmo que uma interpretação espiritual, né? Seria o retorno à fonte divina ou à essência original do ser, né? O espírito ele retornaria à sua fonte quando ele busca uma determinada estabilidade, ele busca se reconhecer como um átomo puro e livre de qualquer dimensão e densidade. É o que a dona Miriam acabou de falar, ele não é um espírito atrasado, não é um espírito denso nem nada, a pureza é 100%, é absoluta. Seria o que gera uma conexão com seu eu superior. Quando ele faz esse retorno, essa busca, na maioria das vezes, quando nós adormecemos, que nós desdobramos e vamos em busca de conhecimento, em busca de crescimento espiritual, em busca de estudo ou de trabalhos para o nosso desenvolvimento, é essa que é a busca do nosso eu superior, o que permite uma maior compreensão e um alinhamento com a própria natureza, né? Isso faz com que nos dá mais estabilidade diante das diversidades, das provações diárias da vida. E o espírito ele sempre está em busca por um significado. Enquanto encarnado, ou até mesmo desencarnado, ele sempre está em busca de um significado para isso ou para aquilo. Então aí é que está a questão da paciência, do estudo, da busca diária, do horário, vigiar, né? Para que ocorra um desenvolvimento pessoal, o que gera uma maior integração da personalidade, envolvendo a reconciliação dos aspectos conflitantes e a busca pelo equilíbrio, onde ocorre o crescimento emocional que envolve a compreensão e a gestão das emoções. Porque ontem, Adriano, o que me chamou muito a atenção na palestra do Dr. Emerson foi, para mim, foi o ponto central. A dor, ela precisa ser discutida. Aquilo ali bateu extremamente forte em mim, porque a dor, quando a pessoa guarda ela não imagina as lesões emocionais que irá lhes causar. Por isso que eu digo, e digo desde as primeiras aulas, nem
tudo são causados pelos espíritos. Muitas coisas são, né? Muitas coisas são causadas por nós mesmos. Então, seja ela a dor que você tiver interior, encontre alguém e abra o seu coração. Fale sobre essa dor. É, jogue isso para fora. Não fique, não guarde para você, porque o espírito, ele não pode armazenar essas coisas e ele precisa do nosso corpo são. A partir do momento que você tem uma dor e essa dor não é discutida, não é colocada para fora, as lesões terríveis principais serão causadas tanto no emocional, que seria o espiritual, e as lesões elas vão refletir no corpo físico, é onde a pessoa vai adoecer. Que muitos centros espíritas falam, durante o período de obsessão, o espírito ele desgasta tanto a energia que acaba causando enfermidades no corpo da pessoa, né? A pessoa passa a se tornar uma pessoa doente. Então, essa parte da dor, eu acho assim que, gente, quem não pôde estar fisicamente ontem na palestra, assistam. Assistam o vídeo do começo ao final. Não perca. Eu levei a minha cadernetinha, Adriana, fiz as anotações assim que eu senti que tocou muito forte em mim. Porque eu tive uma dor, eu suportei essa dor por 30 anos. E quando ele citou aquele psiquiatra que escreveu aquele livro, é exatamente daquele jeito que começa. Primeira coisa que você deve buscar, ajuda. Eu encontrei a minha ajuda através do Haroldo Dutra Dias, porque o Haroldo é da mesma cidade que ele, Belo Horizonte, né? Ele é juiz lá no Tribunal de Justiça, agora ele está em Harvard School, fazendo pós-doutorado em neurociência, está morando nos Estados Unidos, e eu aprendi a me libertar através do Haroldo, porque você veja, por mais que você estude, por mais que você busque o conhecimento, você nunca é autossuficiente. Você tem que estar sempre aberto ao novo. Sempre, sempre, sempre aberto ao novo. Estar sempre buscando, estudando. E outra coisa que ele citou, lembra que ele falou do livro, a mensagem que as amigas dele deu para ele? Aquela mensagem ali, ela serve para cada um de nós. Você sentiu o impacto daquela mensagem? Aquela mensagem ali serve para cada um de nós. Aquilo ali foi maravilhoso. Nós temos que saber ouvir, nós temos que respeitar a opinião alheia, né? A gente tem que saber se posicionar na hora certa, sem afetar o nosso semelhante, sem afetar a natureza, né? Buscar estar aberto, nós temos que estar aberto como uma flor, aberta para receber o orvalho, os nutrientes necessários para que a gente possa florescer, embelezar, perfumar o ambiente e não levar dor e sofrimento, né? Essa gestão das emoções. Eu, na aula passada, perguntei para a dona Miriam, né, dona Miriam, sobre o que, que a senhora sentiu na sua emoção de ajudar o garotinho diante da negação dos pais. Aí a senhora falou, Euripides, aconteceu isso, isso, isso. Isso aí é uma coisa muito forte para a gente estudar também. O Sebastião tem estudado, acho que é isso que eu tenho me animado muito, porque ele ajuda muito a gente a se libertar dessas coisinhas corriqueiras do dia a dia que nos atrasa, que nos dá desequilíbrio, nos tira, como se diz, nos tira da curva certa, né? E sem mais delongas, para terminar, eu também disse que a busca por esse caminho de evolução, né, de equilíbrio, da perspectiva individual e da jornada pessoal de cada um, né? Então, cada um de nós temos que ter essa busca, mas com o entendimento essencial de que todos somos um. Não existe eu sou mais, igual a Adriana falou ali antes, eu sou mais, eu sou menos, eu sou mais inteligente, eu sou isso. Todos somos um em nível de intelectualidade, em nível energético, em nível emocional, todos somos um. Tanto que quando a gente encontra o equilíbrio, seja ele parcial, porque integral seria quase que impossível nesse planeta, mas aí a gente passa a conectar um com o outro e a coisa flui. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Eurípides. Gratidão. Então, gente, é isso aí. Eurípides estava comentando o último parágrafo que foi lido, né? Que é uma. Eu fiz essa pergunta, né?
que Joana de Ângeles, né, ele comenta principalmente a questão de nós praticarmos o ensinamento, pois somente através da prática nós possibilitaremos a adesão consciente deste caminho sagrado que Jesus colocou e tantos outros, né, como foi citado, o próprio Krishna, Lao Tse, Confúcio, Buda, né, o nosso Allan Kardec, nosso, né, tô dona do Allan Kardec, Maomé, e aí essa amplitude de visão universal, né, de diversos mensageiros estão trazendo essa mensagem para nós desse caminho, e Eurípides traz então, né, no finalzinho ali, essa questão de levar à libertação e ao retorno, né? Então, quem está com a obra, com o livro, isso está na página 39, início da página 40, né? Final da 39, início da 40, esse comentário, né? Que é o retorno para nós mesmos, né? E aí fecha, né? Com a frase, a lei máxima de Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Né? E não tem como, gente, a gente trazer nada para fora sem estar por dentro resolvido. Não tem. Essa é a essência de todo ensinamento cristão e que essa obra de Sebastião Camargo, né, ela vai trazer e tocar para nós profundamente, ensinando-nos a desenvolver a fé, ensinando-nos a orar, ensinando-nos a trabalhar com a bioenergia, e assim eu não vou dar o spoiler, né? Porque nós vamos ter que estudar junto toda a obra, mas está tudo aqui nesse livro que você está estudando conosco. Hoje nós vamos dar continuidade, então, ali na página 40, né? Nós vamos começar ali com Leon Denis, e aí eu vou pedir, né, para quem estiver bem à vontade aí, Dona Mira ou Eurípides, quiser dar continuidade à leitura, e aí para a hora que a gente falar assim, temos que comentar aqui. Tá bom, tá bom. Pode ser você, Vamos lá. Eurípides. Tá bom. Muito obrigado, Dona Miriam. Não por acaso, página 40, segundo parágrafo. Não por acaso, Leon Denis, mediante o conhecimento de causa e o discernimento que lhes são característicos, magistralmente profetiza. A noção da moralidade é inseparável da de liberdade. O espírito só estará verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais que lhe são externas se tornem internas e conscientes em razão da sua própria evolução. No dia em que ele se penetrar da lei e fizer dela a norma de suas ações, terá atingido o ponto moral em que o homem se possui, domina e governa a si mesmo. E dá-se com a coletividade e que se dá com o indivíduo. Um povo só é verdadeiramente livre, digno de liberdade, se aprendeu a obedecer a essa lei interna, lei moral, eterna e universal, que não emana nem do poder, nem de uma causa, nem de uma casta, nem da vontade de multidões, mas de um poder mais alto. A obra nos encoraja a seguir em direção à verdadeira liberdade, conquista facultada a todo ser criado que jamais avançará sem a correspondente evolução moral. E mesmo que o retorno em si esteja determinado, para ambos será preciso ouvidos para ouvir e olhos para ver. Ninguém fará o processo por nós. O conheça-te a ti mesmo é uma construção individual e essencial, imprescindível processo de autoconhecimento e de autotransformação, como afirma Sebastião. Caminhar com as próprias luzes é condição insofismável e intransmissível das leis do progresso e da evolução. Não consta nos estatutos das leis que regem o processo encarnatório que seja procedente andar às escuras, ou seja, ignorar o caminho percorrido ou a percorrer, nem tampouco caminhar sobre a fé cega, não examinando nada, aceitando o falso como verdadeiro, sem submeter-se à crítica, que inevitavelmente se contraria a cada passo. Quando se confronta contra a evidência e a razão, o autor esclarece ainda que toda alma que ignora sua realidade imortal, suas potencialidades inatas, seus recursos e suas possibilidades latentes, assemelha-se a um peregrino, morrendo de sede e de fome à beira de um oásis. E prossegue enfatizando que o tesouro oculto em nós, os potenciais da alma,
precisa ser descoberto, desvelado e utilizado em nosso próprio auxílio e solidariamente para a evolução de todos os seres, onde o homem tornado ciente de si mesmo, de seus recursos, ora adormecido, sentirá crescer suas forças na razão dos seus esforços, libertando a si e estimulando o contexto onde morreja a lucidez de que é possível a redenção sem opressão. Para chegar à morada sagrada. Sim. É aí, porque já deu uma abertura aqui. Gigantesca, como diz o Sebastião, da outro livro. Da outra. Cada parágrafo Certo, correto. é uma obra. Aqui é enaltecimento, então, do Leon Denis, né? Eu vou deixar primeiro a dona Miriam falar sobre as suas observações, o que ela viu aqui que chamou bastante a atenção dela, para a gente poder contribuir com os nossos irmãos aí internautas. E vou colocar aqui, se você deixar algum questionamento, na próxima semana eu peço para você deixar de novo, porque esse programa está sendo gravado, tá ok? Nós agradecemos a presença de todos, né? Continue aí conosco, compartilhe com seus amigos e vamos continuar nessa jornada evolutiva. Dona Miriam, com você. Eu me peguei nesse texto, nesse pequeno grande texto, como eu digo, né? Pequeno grande texto que tem aquele conteúdo que dá para fazer 2 livros, não um, viu? Que nossa liberdade temos que conhecer nós mesmos. Nós se conhecendo é um processo de autotransformação, não é? Sendo a luz própria para a gente, tua liberdade. Tudo que você não conhecer em você, seu espírito, você não consegue crescer, né? Nessa frase aqui também, que toda alma que ignora a sua realidade imortal, suas potencialidades, é um peregrino morrendo de sede na fonte de luz, né? Então, isso daí é muito profundo. Se você não acordar para a sua essência, você morre de sede ou bebe aquela água lodosa. Muito bem, dona Miriam, bela reflexão, né, sobre esse momento do espírito. E para mim veio, antes de passar para Eurípides, né, que fez a leitura para nós, né, veio fortemente essa mensagem do progresso já feito e da descoberta em si. Porque se eu e você estamos humanos hoje, a gente já respondeu à lei em vários aspectos. A gente só não sabe que estava dentro da lei. Então, quando você é levado à consciência, você acaba, né, porque você é humano, passa a ser espírito encarnado em fase humana, né, deixa de ser humanoide, passa para a fase humana, porque você desenvolve, né, o potencial de conscientização. Que pegada, né, do Sebastião Camargo, Despertar da Consciência. Então, você desenvolve o potencial de conscientização. A intelectualidade, se você vê, o animal já tem. Então, você não é muito distinto dos animais na intelectualidade. O que nos diferencia é essa capacidade de conscientização. Então, essa capacidade de conscientização nos leva a ter o raciocínio lógico tanto batido por Allan Kardec. Aí você começa a observar, Eurípides, que as obras vão se complementando, né? Então, o que Sebastião faz? Ele traz tudo o que estava esparso nas diversas obras e comunicações dos espíritos, traz no despertar da consciência, né, mostrando essa passagem do Livro dos Espíritos, né, que a evolução é de átomo ao anjo, né, e ali, desde o princípio psiátomo que fomos, né, desse processo evolutivo, a gente só chegou na fase humana porque respondemos à lei.
Então, nós temos o processo de conscientização. Então, ainda por ignorar a lei, né? Porque você agiu todo o tempo de acordo com a lei, num processo de repulsão e de agregação, agora esqueci o termo, né? Que é repulsão, e o outro é quando eu atraio, né? Atração e repulsão. Eu falei certo agora. Então, quando você tem o processo de atração e repulsão, você está respondendo à lei. Nós estamos respondendo à lei divina. No nosso processo de evolução e constituição enquanto ser em essência, né, para poder habitar um corpo humano, de raça humana, né, de ser um espírito no processo evolutivo, de estarmos nesse estágio, né? E aí, como eu vou desempenhar essa nossa consciência de reconhecer que tudo já foi feito para eu estar aqui de acordo com a lei. E muitos de nós, né, desvirtuamos a lei. E aí vem, né, essa questão da libertação. Todas as religiões, todos os dogmas, eles buscam a salvação. Salvar-se de quê? Né? Libertar-se do quê? Do que nós estamos nos libertando? Essa é a grande pergunta. Do que eu quero me libertar? Né? E aí, Dona Miriam foi pontual lá, né? Da minha ignorância, das leis divinas, né? Eu quero me libertar disso. Mas para eu me libertar disso, não basta conhecer, tem que praticar, vivenciar o evangelho. Né? Então, essa libertação, esse parágrafo, né, que vai explorar o que Leon Denis coloca no problema do ser, do destino e da dor, tão bem enaltecida na palestra que nós ouvimos na sexta-feira, só colocando, né, que esse programa está sendo passado no domingo, então na sexta já vai ter passado, né, o seminário sobre doenças do corpo e da alma do nosso irmão Pedersoli, né? Emerson Pedersoli, né? Ele é psicólogo, né? Então ele é médico mesmo da psique humana com essa visão espírita. Então, voltando aqui, né? Leon Denis coloca que nós sermos desenvolvidos moralmente, né? É o que nos atrai à libertação. E essa libertação te dá possibilidade de você estar em todos os meios, em todos os campos, tranquilo, com paz de consciência. Sabe aquele medinho da queda que o espírito tem? Né? Determinados ambientes eu não vou entrar porque eu posso cair ali. Né? Vamos supor, fui um espírito, vou pegar vícios comuns. Fui um espírito que bebi muito, né? Usei muito álcool na minha vida. Então, frequentar bar ou nascer numa família alcoólatra é prejudicial para mim, porque eu vou cair nessa tentação, porque eu ainda não me eduquei. Agora, o espírito que já desenvolveu a moral, né, ele sabe que aquilo causa um mal-estar danado, né? Primeiro, a consciência que você perde, né? A consciência de atos. Não que você perde a consciência, você sabe o que você está fazendo no fundo, mas você perde a consciência, o consciente, né? Lá no super e no sub, você sabe o que você está fazendo, mas no real ali, entre aspas, né? Você fala o que você gostaria de falar e que não fala quando você está, entre aspas, não embriagado, né? Quando você está embriagado, você faz todas as ações indevidas. E sem falar do prejuízo, né, para o nosso corpo físico, né, que nossa constituição física, ela tem uma toleração do etílico, né? O etílico, ele pode ser até remédio, mas tem um nível que é tolerável ao nosso organismo. Por isso que quando o médico fala o vinho é bom para o coração, né? E aí não, às vezes não é o princípio alcoólico do vinho, né? Agora eu descobri até um vinho que é zero álcool, não sei se você conhece, Eurípides, né? Vinho não é suco de uva, é vinho, né? Passa por todo o processo e ele é retirado o teor alcoólico. Então, esse vinho, ele auxilia-nos, né, no coração, mas não é uma garrafa, né? É uma dose pequenininha, diária, porque daí é remédio. Então, a gente vai aprendendo, né? E aí eu vou criando resistência. Eu estou exemplificando aqui
Porque às vezes a gente fica muito teórico, né, longe, filosófico, e não interessa isso, interessa a prática, né? Como que eu vou desenvolver no meu dia a dia? Então, eu estou trazendo aqui o álcool, né, que é algo muito comum entre nós ainda, né, bebermos, o dito beber socialmente, mas às vezes, né, nós nos prejudicamos nossas células, prejudicamos o nosso campo consciencial ali, falamos o que não devemos, né? Ou deprimimos, porque tem gente que bebe e fica choroso, deprime, passa mal. Então você vê que você gera um monte de contexto através de um vício, né, para você que não te deixa na liberdade. Você não é livre, porque você escorrega, né? Então, evolução moral, noção moral é inseparável da nossa libertação. Então, não basta, algumas crenças diz, eu aceitei Jesus, estou salvo. De jeito nenhum. Eu modifiquei meu comportamento, eu melhorei meu comportamento, por isso que está lá na obra de Kardec, fora da caridade não há salvação. Mas não é caridoso com o outro, não é dar esmola, meus irmãos, não é fazer bazar de pichincha, não é levar a cesta básica, não é isso. Não que isso não é importante, eu ter compaixão do meu irmão que está sofrendo. Não, é caridoso consigo, né? Entenda que a sua caminhada diária auxilia não só o seu corpo físico, mas auxilia o seu psíquico, o seu mental, porque você respira diferente, você abre os seus horizontes e você passa a ter uma vivência melhor dentro dos seus relacionamentos, dentro de você consigo mesmo. Então, várias coisas são promovidas. Estão entendendo? É nessa prática que nós estamos falando de libertação da alma, né? Então, aí sim, eu não vou estar à beira da fonte. Fonte de quê? Fonte de vida. Quando eu encarno, eu tenho uma fonte maravilhosa, que nós encarnados chama-se fluido vital. Não é mesmo, Eurípides? É o fluido vital. Nós recebemos uma porção de fluido vital. E como que eu gasto isso durante a minha encarnação? E como eu posso repor esse fluido vital? Você já pensou nisso? Prolongamento da sua vida? Não que você fique 200 anos, mas vive até os 100 anos, mas com capacidade de coordenação, autonomia, sem depender muito dos outros, porque daí é libertação. Então, nós vamos falando nesse aspecto para a gente entender como que é o respeito à lei divina, que se hoje nós estamos aqui na raça humana, no processo do psiátomo já foi desenvolvido tudo, só não tem consciência disso. Vou passar para o Eurípides contribuir, né, e também discordar. Não concordem nada comigo, se vocês não concordam nem com o Sebastião, não é comigo que tem que concordar. Imagina tudo que vem, todas as palavras, se bem absolvidas, elas só têm a nos fazer bem. Sempre, sempre, sempre. Eu vou lembrar só uma fala sua antes, você falando do processo de evolução, do espírito, essa coisa toda. Eu me lembrei na hora da fase de Bezerra de Menezes, quando a ele foi dado o direito pelo Cristo de subir a mundos superiores, né? Como um espírito superior, um espírito que já adquiriu uma estabilidade superior, não angelical, poderíamos dizer que seria o máximo, né? O espírito puro, mas adquiriu já um grande conhecimento, um grande desenvolvimento. E ele disse: não, mestre, eu quero retornar, que eu quero ajudar aqueles meus irmãozinhos que ainda são necessitados. Você veja a grandeza do espírito diante da, da palavra do mestre, até de não obedecer, né? Só que o Cristo, ele não impõe, ele deixa, aí você tem o livre-arbítrio da escolha. E Bezerra de Menezes poderia ter subido a mundos superiores, e ele disse: não, eu quero voltar e auxiliar os meus irmãozinhos ainda. Então a gente vê que a humildade, a sabedoria, a paciência são baluartes, são pilares que nós precisamos adquirir na nossa vida. E você falando também, eu lembrei da sua mãe, Adriana, da Dona Rosa. Você vê, Dona Rosa está presente sempre
nos estudos e tudo. Adriana, tudo que foi falado aqui agora, nesses pequenos parágrafos, que a sua mãezinha dizia que essas coisas do Sebastião vai acontecer daqui a 80 anos, acho que foi isso que você disse, ou era menos anos? Ela disse que a humanidade vai começar a compreender daqui a 50 anos, quando ela Então, assistia muito o Sebastião, né? é. E ela estava coberta de razão, porque esse teor aqui que nós acabamos de estudar, eu só vou pecar que eu não lembro o nome do livro e nem a psicografia que foi feita do espírito desencarnado Mozart em Júpiter. Eu não sei se você já viu esse livro, já ouviu a entrevista falando sobre isso. Mozart relata exatamente isso que está acontecendo aqui, da vivência de como é lá em Júpiter, de como que é a evolução espiritual em Júpiter, de como é a evolução do reino animal, com o reino animal e seus semelhantes, e os seres que não são, lógico, que não tem um corpo igual ao nosso, que o corpo deles já é com muito menos densidade, já é mais quase que um corpo fluídico, mas todo esse processo de evolução que o Sebastião falou aqui, ele ocorre em Júpiter. Ele vai relatando assim, item por item, sobre isso daqui tudo, e ele sempre chega a um denominador comum, que é o que Leon Denis deixou muito claro aqui, e foi o que eu destaquei para a gente discutir aqui hoje sobre isso. Então você vê, o Espiritismo, os espíritos puros, eles sempre nos conduzem à verdade. É o que um amigo meu, eu digo amigo porque é um irmão mais velho, ele habita em outra orbe, ele diz: tudo que o seu coração falar é verdadeiro. O coração ele não engana, ele não mente. Então eles dizem sempre a gente: siga o seu coração, porque se eu ouço uma palavra e ela me traz paz, ela me traz alegria no meu coração e harmonia, então aquilo é verdadeiro, aquilo não vai ser um engano para mim. Igual ontem o Emerson perguntou para aquela multidão: a ansiedade é positiva ou é negativa? Você acredita que na hora eu pensei, gente, será que só eu vou erguer o dedo e falar que é positiva? Aí ele perguntou primeiro à multidão, ergueu quase todo mundo a mão e falou que era negativa, né? Porque, lógico, é o que eu falei, a dor ela causa lesões físicas terríveis, né? Mas eu vi no ponto dela ser positiva, e acho que foi eu e mais uns 4 só que ergui as mãos. Ainda falei assim, vamos tomar um choque federal, mas foi tranquilo e a explanação foi maravilhosa a respeito disso. Adriana, nesse contexto agora do livro, não por acaso Leon Diniz, mediante conhecimento de causa e discernimento que eles são característicos, mas extremamente profetiza. A noção de moralidade é inseparável de liberdade? Aí que está a curva. A noção de moralidade é inseparável de liberdade? O pensamento é o seguinte, na minha visão, podem discordar, como você disse, nós discordamos Sebastião um do outro e assim por diante. Elas são intimamente relacionadas, mas a questão é se são inseparáveis, né? Aí eu comecei a argumentar a favor da inseparabilidade. Eu citei o primeiro item, responsabilidade. A moralidade, ela implica responsabilidade. E a liberdade é necessário para que o indivíduo sejam responsáveis por suas ações. Vocês concordam? Só é feliz quem é livre, né? Só é livre quem É, assume responsabilidades. É a frase exatamente. de Sebastião Porque Camargo. é, vamos até deixar os nossos microfones abertos, nós já vamos discutindo. Responsabilidade, né? A moralidade, ela implica responsabilidade, com certeza. Nós temos que ter responsabilidade no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa espiritualidade, na vida social. Nós temos que ter responsabilidade. São pilares de evolução, né? E, Né? e a Disciplina, liberdade, disciplina. sim, pode. Exatamente. E a liberdade ela é necessária para que o indivíduo seja responsável por suas ações. Nós temos que ser responsáveis. Olha a questão ontem das 10 caixas de máscara. Ele É estava verdade, eu extremamente certo, assisti. não Eu é? assisti a live. Não é, Adriana? Não cabe aqui sermos Sim. responsáveis por nossas ações? Aí o segundo item, escolha.
porque a vida é feita de escolhas. Nós escolhemos os caminhos, porque eu sempre digo para as pessoas, às vezes que eu converso e tudo, Deus, uma vez eu enfrentei um pastor numa igreja evangélica ao qual eu fui assistir um culto, ele disse, Deus castiga o homem. Eu disse, não, o senhor está errado. E Deus que me perdoe, que ele já até faleceu. Eu disse, não, o senhor está errado. O homem busca a lesão para depois ele botar a culpa em Deus. Deus não castiga ninguém. Deus é perfeição, que é o que nós estamos acabando. É a fonte primordial de todas as coisas. É a fonte da existência. Como que a fonte vai prejudicar? Deus ele é tão bondoso que ele cria nós e ele nos deixa livre. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer o que quiser da nossa vida. E ninguém vai interferir a não ser Deus. Na hora que ele botar o dedinho e falar, filhinho, chega, aí a coisa muda, né? Então, o segundo ponto a respeito da moralidade inseparável da liberdade seria a escolha. A moralidade, ela envolve escolhas. E a liberdade é necessária para que os indivíduos passem a fazer essas escolhas éticas, né? Você veja isso principalmente na nossa vida profissional. Porque, por exemplo, advogado, eu posso fazer milhões de escolhas totalmente fora da ética. Por exemplo, no processo penal, é dito como a prostituta das provas é a testemunha, porque a testemunha pode chegar lá e falar no juiz o que ela quiser que o advogado orientou, que é mentira, que é uma inverdade, e prejudicar aquele ser humano para o resto da vida dele, né? É o que eu sempre digo às pessoas. Um criminoso, ele tá um pai de família. O Brasil, um pai de família rouba uma lata de leite, a lei penal para o roubo é 9 anos. Aí um cara comete um homicídio, ele com 1 ano, acho que é 1/3 da pena, um negócio assim, 3 anos e pouco, ele sai da cadeia. Aí eu pergunto, o que que o Estado fez para que esse cristão, esse ser humano, não cometesse essa lesão? O Estado ofereceu um emprego digno, o Estado olhou para aquela família que estava morando debaixo da lona, porque, gente, o ser humano, ele é movido de emoções. Ontem o Emerson deixou muito claro isso. E as emoções, elas podem ser positivas e negativas. Se você é um pai de família, você é uma mãe de família, você está vendo teus entes morrendo de fome, o que que você vai fazer no desespero? Aí é que tá. O desespero, ele gera escolha, que é o item que eu coloquei. Você escolheu, às vezes, o pior caminho para saciar aquela dor daquele momento, aquele sofrimento. Você vai sofrer uma consequência terrível do Estado. Aí o Estado vem e fala: você é um bandido, você tem que ter preso. Mas ele não fez nada para que aliviasse aquela dor, para que trouxesse um momento de dignidade para aquele ser humano. Então, o erro está quase em toda parte, e certos estamos nós, pequenininhos no nosso acerto, de estarmos estudando e procurando nos melhorar a cada dia, entender um pouco mais dessa nossa reencarnação, desse processo que a Adriana falou lá atrás aquela hora, que todo processo ele inicia-se em você. Na sua última fala agora que você disse aí, o processo ele inicia em você. Por mais dolorido que seja, você precisa expurgar essas podridões internas que você tem para fora. Você precisa falar da sua dor, você precisa botar para fora as coisas, né? Então, a escolha, a moralidade envolve escolhas e a liberdade é necessária para que o indivíduo possa fazer essas escolhas éticas. E o terceiro item que eu citei foi autonomia. Você tem autonomia pela sua escolha, né? A moralidade ela pressupõe autonomia e a liberdade é necessário que o indivíduo possa exercer sua autonomia. Muitas vezes nós somos cerceados dessa autonomia, nós não podemos fazer. Principalmente, eu vejo essa autonomia também em questão de poder de mando, né? Você tem o seu superior médio, superior mínimo. O Brasil ele é um país cheio de hierarquias. E no estudo de Sebastião ali, eu não sei se vocês lembram que eu citei a palavra castas, né? Que castas exige na Índia, né? Lá quem é do nível. A pior casta é os Dalit, que é os que limpam a rua, que são os intocáveis, que se você pegar naquele cristão, você se contamina e você tem que fazer um processo de limpeza no hinduísmo, aquela coisa toda horrorosa. Então a autonomia, ela também nos gera exercer a sua autonomia. Então quer dizer que ele quer dizer que nós estamos vivendo um sistema que cada um tem que estar no seu quadrado? Não. Nós temos que gerar
uma situação em que todos somos um. E a segunda parte que eu argumento contra a inseparabilidade, argumentos contra a inseparabilidade eu citei. Primeiro, o determinismo. As ações elas são determinadas por fatores externos. Podem influenciar a moralidade independente da liberdade individual de cada um. Vocês concordam? Sim. Argumentos contra a inseparabilidade. Sim, Primeiro de tudo, determinismo. As ações elas são determinadas por fatores externos. Podem influenciar a moralidade independente da liberdade individual. É os fatos que acontecem no dia a dia. Se você deixar ele te atingir, eu sempre erro a palavra alto-baixa estima, né? Ou é baixo autoestima. Eu troco essas palavras, a minha irmã que me corrige. Gera isso na pessoa. Aí onde já desequilibra, você já se desequilibra energeticamente, emocionalmente, né? Porque você entra numa condição de diminuição, de que eu não tenho conhecimento, principalmente o machismo hoje em dia em relação à mulher, né? A mulher não pode estar no mesmo patamar porque ela é um ser inferior, que lógico que isso existe e está aí, não adianta tampar o sol com a peneira, porque acontece no Brasil ainda hoje, o homem ganha muito mais que as mulheres, os homens têm muito mais facilidades dentro de uma corporação do que as mulheres, e entra isso daqui, só que as mulheres não podem se deixar levar nem nada, erguer a cabeça, ir à luta e buscar os seus direitos mesmo, lutar, vencer. E muitas vezes nós temos que vencer a si próprio. Esse é a pior dor. Porque, como o Emerson disse lá, não existe amor lá fora se você não ama você. O amor começa por você. A paciência começa. Você não pode exigir do outro aquilo que você não tem. Não tem o dizer que fala que a boca fala o que o coração está cheio? Não é mais ou menos isso aí? Então a exato. gente vai gradativamente buscando, né? Quer falar alguma coisa, Adriano? Fica à vontade. Não, Eu pedi até para abrir todos os microfones para nós discutirmos não é juntos. nem complementar, nem nada, né? É só Não, sim, porque é o texto que a gente acabou de ler, né? E sim, exatamente, sim, eu acho que é difícil, quando fala todos somos um, é difícil você estar plenamente feliz num planeta onde existe sim, muitas desigualdades, né? Então, sim, tá certo que eu vou olhar para a dor e sofrimento dos meus irmãos como processo de evolução para eles no estágio que eles estão e da necessidade que eles têm que passar por aquilo. Assim, quando eu olho para minha dor e sofrimento, olha o olhar para si, né? O olhar para si. Quando eu estou passando por uma provação de dor e sofrimento, aquilo é um processo de evolução espiritual e moral. Claro, está escrito no Evangelho. Se você souber, né, como você vai compreender, porque se eu passo todo o tempo reclamando, ó dia, ó céu, por que, que a minha vida é desse jeito, né, ou ir olhando a vida do outro, porque eu já vi situações, né, em visitas que a gente fez, e isso me marcou muito. Uma sim, senhora, ela tinha todo o nariz carcomido de câncer, então ela tinha um sim, esparadrapo aqui. Ela cuidava dos netos e a filha com mal de Parkinson numa cadeira. Muito pobre em Dourados, muito pobre. A alegria daquela senhora era contagiante. Então, esse espírito estava feliz e pleno naquela situação que ele se encontrava. E eu, às vezes, com pequenas coisas, me estressava, né? Achava que porque eu tenho mania de controle, então o maníaco por sim, controle, ele quer que, do jeito que ele projeta mentalmente, dê tudo certo. Hoje eu já melhorei bastante, né? Depois que você tem sim, filho e marido, você melhora. Então, já melhorei bastante, porque estava saindo do jeito que eu planejava, né? Então, porque tinha que sair exatamente como eu projetei, né? Então, eram mínimos detalhes. E olhando aquele espírito, naquela situação, ele tinha tudo para reclamar, mas estava feliz da vida, recebia a gente com maior amor e carinho. E assim, a gente não ia dar nada, porque a gente saía de lá muito melhor, né? A gente que recebia sim, dela, entendeu? sim, Naquela provação complexa, né? Difícil, de dor e sim, sofrimento,
né? O espírito estava sofrendo. E aqui, quando Sim. fala que todos somos um, é nesse sentido, né? O processo evolutivo da Terra é a evolução do Cristo. Você já pensou nisso? Que é o que Sebastião fala, Sim. né? Cada um de nós compomos uma célula do corpo crístico. Porque Sim. a ordem crística criou o planeta Terra. Eles é que trabalharam para formar esse planeta. E aí, quando eles Sim. formaram esse planeta, arquitetaram, nós que fomos evoluindo desde os pequenos elementos, né? Como eu já coloquei, o Psiátomo, lê a primeira obra de Sebastião Camargo, que fala desse processo evolutivo. Quando Sim. evoluímos e chegamos na raça humana, somos nós que fomos colocados lá, na primeira energia da ordem crística. Então, nós Sim. estamos, né, nesse processo evolutivo divino, maravilhoso, para compor algo maior que vem do processo evolutivo da ordem crística, da ordem divina. E aí, quando você passa a ter esse horizonte, é nisso que somos todos um e ressoamos, né? Ressonamos, né? E é de ressonância Sim. vibracional mesmo que nós estamos falando, que nós atingimos a pleiade de espíritos superiores nesse processo, né? Então, os raios solares, que é onde o grupo de Jesus, né? O grupo da ordem crística atua e reúne, aqueles raios solares são vibrações divinais para tudo que há vida no planeta Terra. Os minérios, os elementos, né? O ar que respiramos faz toda a diferença para o planeta Terra. É ali que eles emanam o amor sublime e divinal. Então, somos todos Sim. um nesse sentido. Então, é importante você entender. E quando eu olho para a humanidade como um todo, né? A felicidade plena é complexa, porque como que eu vou ser feliz quando eu vejo irmãos meus que ainda passam fome, né? Que ainda passam dores terríveis, tanto da alma como do corpo físico, né? Que ainda e a dor maior, meus irmãos, não é a dor e o sofrimento, a prova que eles estão passando, é a incompreensão da própria dor. Essa é a dor maior. Porque quando eu Exatamente. estou sendo ralada, né? Vou colocar assim, quando eu estou no ralo, eu falo, oh, que coisa boa, vou crescer, vou evoluir. Tudo bem, choro, né? Sim. Dói, dor dói, dói, né? Então, Muito, muito. muito. Mas eu, opa, né? Tô no desafio. Quando a calmaria, eu fico meio esperta. Eu falo, por que essa calmaria tá chegando agora? Será que eu parei? Né? É complexa a É. calmaria. Então, você vê que balançar na rede e ficar de boa, né? Como alguns pensam, né? Rede mesmo. Estou falando na rede lá, Sim. balançar na rede, debaixo de um coqueiro, no beira da mar, praia, não sei se você sonha com isso. Ficar na boa ali, né? Só dormindo, descansando. Esse balançar na rede é preocupante para nós espíritos. Por quê? Eu não estou no desafio, né, do progresso, da evolução. Por isso, o doutor Bezerra de Menezes, como você bem comentou, falou: eu vou ficar e vou auxiliar. Por quê? Porque talvez veio um compromisso dele, né, para com a humanidade, e esse compromisso dele é porque ele só vai ser feliz porque ele já entendeu, somos todos um, né? Ele já Hum. entendeu, somos todos um. Então, tem pessoas queridas, amadas dele, que está no processo lá atrás, e eu tenho que resgatar esse povo, Exata. né? E assim somos nós. É quando você acredita na estrutura hierárquica de céu e inferno, que foi plantada em nossa mente por muito tempo. E uma coisa que você destacou aí, e aí eu quero falar de estrutura mental que nós construímos, porque foi assim que foi plantada em nós, né, por Uhum. muito tempo esse conceito, né, de que todo mal acontece por uma entidade externa. Então nós demos o Sim. nome de diabo, né, Satanás, e aí, muito tempo nós ficamos. Aí o espírita, né, com a roupagem ainda de católicos, de protestantes, de outros dogmas e seitas, né, colocou o obsessor. E a libertação dentro do espiritismo está em entender, né, e aí isso choca as pessoas, que não é espírito que faz mal para você, é você mesmo. Exatamente. Aí dói,
Dói, porque muito tempo eu acreditei que eu era uma vítima no processo. Não sou vítima. Eu que Sempre fiz no tudo. estado de vitimismo, né? Exatamente. Aí vem a libertação. Ah, então, se sou eu vou trabalhar para não acontecer mais isso, né? Não É, acontecer mais isso comigo, entendeu? E aí sim você entendi. faz o processo de cura, né? Então, eu não Exatamente. quero pessoas seguindo o centro para tomar o seu passo para ficar equilibrado. Não, eu quero pessoas esclarecidas que se auto-equilibrem todos os dias e que ela nem precise mais daquele passe, porque ela mesma vai se reenergizar, ela vai aprender a se reenergizar com o que está no seu entorno. Aí as pessoas falam: Sim. "Ah, esse processo é difícil". É difícil, é desafiador. Claro que nós vamos estar lá na casa espírita ainda doando, né, passando o energismo, sendo instrumentos da espiritualidade, porque a maioria de nós não tem capacidade de doação ainda. Nós somos instrumentos da espiritualidade, canais para fazer a doação energética, né, de eflúvios benéficos salutares para os nossos irmãos consequentemente, nós que estamos doando nos reenergizamos, né? Olha que lindo o Sim. processo. Eu sou mais É. beneficiada do que acabo doando. Não, exatamente, é isso mesmo. E você auxilia as pessoas, né? É um processo de auxílio mútuo nesse todos somos uns, né? Nesse todos somos um, Exatamente, né? A minha exatamente. alegria está na sua alegria. Ó, esse é o É, processo legal. exatamente. O próprio Cristo, ele falava, a pessoa agradecendo, ele falou: Você se curou, eu não curei ninguém, você se curaste. Eu vejo que o processo das casas espíritas hoje, aliás, desde que se houve a fundação através de Kardec e tudo, na verdade, o papel da casa espírita é acordar o adormecido. Exato. Ele acorda, ô fulano, vamos acordar, tá na hora. E para que a pessoa saia daquela zona de conforto dela, ela acorde, bota na cabecinha dela que ela é um ser em processo de evolução e que ela precisa arregaçar as mangas e encontrar o paraíso de trabalho dela e ali desenvolver um trabalho e ela lutar. Porque é como serviço social, assistente social. Você não vai ficar dando cesta básica, medicamento todo mês. Você vai ajudar o ser a se reintegrar na sociedade. A função da casa espírita é acordar esse adormecido e ele se reintegrar no seu processo de desenvolvimento espiritual. Como se diz, voltar para o caminho, para as infinitas ondas de possibilidade. Que aqui nós estudamos energia, nós estudamos o Emerson até falou ontem bastante sobre, fugiu a palavra, quando você é na mentalização, não é Meditação? meditação. Você viu, ele citou que o rapaz lá meditava 2 horas. Eu medito em torno de 5 minutos a 10 minutos só. Ele falou aquilo e é o suficiente. Você, por exemplo, quando você estiver na universidade, você pode entrar na tua salinha, até no banheiro, e ali você fechar os olhos, 1 minuto que seja, já é o suficiente. Aquilo A ali minha, já te tira da minha tua mãe zona de conforto, entra em você alfa, já acorda. só um ladinho. É, A minha mãe entrava em alfa em qualquer lugar. mas não, eu acredito, eu conheci Dona Rosa Entrava pessoalmente, né? E ela é, conseguia entrar em alfa. É porque isso. na hora que ocorreu essa concentração, essa meditação, o vórtice do chakra coronário, ele mais aquilo bate aquela energia dourada, ela desce os vórtices do laríngeo, do Frontal, pineal, do laríngeo, vai, plexo solar, até o Mudalahara, que é o índio, último, os vórtices giram tudo igualzinho o equilíbrio. E a coisa mais séria que tem, que quando desencarnar, você chegar do lado de lá, você vai conseguir ver esses vórtices funcionando e você vai ver que a coisa é igualzinha aqui, só que a diferença é que lá tem equilíbrio, aqui não, aqui nós estamos que descobrir a verdade, aonde ela está, né? É exatamente isso daí. A meditação, onde que ele citou, toda pessoa, porque, gente, essa citação ali, Lao Tse, Buda e tudo, como que eles descobriram o equilíbrio? Meditando. Nessa época aí, orar era meditar. Porque quando você medita, você conecta o seu coração ao universo, não é ao planeta, é ao universo.
ele expande de uma forma tão poderosa que você entra no estado de nirvana que eles falavam naquela época. É a energia do amor, a energia do perdão, como Emerson disse ontem. Não existe amor se não existe perdão. E com o perdão, ele começa por você. Você tem que se perdoar. Porque, como a Adriana acabou de citar, nós precisamos nos curar, entender que o problema está em nós. Porque nos livros espíritas, você não vê um cego guiando o outro na rua, né? Você não vê isso. Então, o que que nos falta saber? Que todas as potências estão dentro de nós. Nós somos células do ser superior divino. Nós temos que voltar para dentro de nós e descobrirmos a maravilha, o poder que nós temos. Gente, tudo que nós precisamos está dentro de nós. É só sair da zona de conforto, do adormecimento, fazer igual a Adriana. Vai na casa espírita, acorda, sai da zona de conforto e vai viver a verdadeira vida, a real vida lá fora, olhando para o seu irmão, e você não precisa sentir a dor como ele, mas ajuda ele a caminhar, orienta ele, porque muitas vezes a pessoa precisa de uma palavra, não é de 10 reais. Ah, vou dar 10 reais para esse menino e ele vai tomar uma pinga. Às vezes você já está julgando, mas ele vai pegar aqueles 10 reais e vai passar na primeira padaria que achar e comprar 10 reais de pão. Aí fala, ah, mas não comprou leite não, porque os 10 reais vai alimentar 2, 3 dias, aí ele come o pão com água. Então, julgar menos, né? Vamos julgar menos, vamos ajudar mais. Vamos, porque para trabalhar, você não precisa ir só dentro de um asilo, num presídio, num hospital, nem nada. Você cruzou o portão da sua rua, você já começa a achar o trabalho. É por aí, né? Vamos continuar aqui para nós terminarmos, que já vai estar quase rodando o horário de terminar, né? E nos argumentos eu falei sobre o determinismo e agora moralidade. Nos argumentos contra a inseparabilidade, o primeiro que eu citei foi o determinismo. Eu falei que as ações são determinadas por fatores externos e elas podem influenciar a moralidade independente da liberdade individual. Aí citei mais um ponto, né, a moralidade objetiva da pessoa. Ela pode ser objetiva independente da liberdade individual. Ela independe da sua liberdade individual, né? E o último, que eu acho assim que foi o que mais pegou nos argumentos contra a inseparabilidade, é a cultura e tradição. A moralidade ela pode ser influenciada por fatores culturais e tradicionais, independente de liberdade individual, né? Isso quer dizer o espaço de convivência da gente, que eles falam assim que são maldições hereditárias, né? Aquelas coisas. Ah, o meu Cultura pai falou a indiana, vida inteira. falou. A cultura indiana também, né? Quando eu olho culturalmente as pessoas, a cultura indiana, né? E aí agora você vai tocar na cultura familiar, né? É, é a cultura indiana, a cultura do muçulmano, do islamismo, aqueles países onde a mulher é extremamente submissa ao homem, né? A questão cultural das tribos africanas, aquelas atrocidades que é causada nas meninas, né? Tem umas coisas assim horrorosas que é feita. É, a cultura indígena, horrível a situação, horrível, horrível, horrível. Eu não sei se você, durante os trabalhos do MEFA, você foi alguma vez no centrinho que tinha na reserva indígena perto do hospital indígena, tinha um centrinho onde eram aquelas crianças desnutridas. Quando uma determinada rede TV, a gente não pode citar os nomes aqui, né? Uma determinada rede TV nacional nossa vinha fazer aquelas reportagens, jogava nos grandes jornais a questão indígena no Mato Grosso do Sul e tudo. Eu visitei várias vezes, a minha irmã fazia faculdade de serviço social, eu levava ela, às vezes acompanhava. Eu vi criancinhas que foram atiradas em formigueiro, com o corpo todo picado por formiga, para morrer, já que estava numa situação escabrosa, né, e tudo, e N situações, né. Então a gente sempre tem que ter esse equilíbrio. E como você disse também, questão cultural, é você dizendo a visita que você fez com o pessoal do centro, não sei se a tua mãe estava junto, a senhora com câncer e tudo. Eu tive essa experiência, mas no hospital, na Fundação Pio 12. Eu acho que é Pio 12 de Barretos, que o meu sobrinho morreu lá, com 23 anos. A minha irmã foi para lá, ele estava internado, a espiritualidade pediu para mim poder acompanhar o desencarne dele.
Aí eu tive que decidir assim entre horas e fui, e realmente ele desencarnou nos meus braços, né? Eu pedi para ela sair porque é a coisa mais triste do mundo é uma mãe presencial desencarne de um filho. Aí, como eu já estava preparado espiritualmente para isso, aí pedi para ela sair, acompanhei ele até a hora do desencarne e tudo, e foi uma coisa assim muito equilibrada. Mas por quê? Porque eu já tinha um preparo emocional para isso. Eu já tenho entendimento que a morte é inerente a todos nós e que a vida continua. Aquilo ali é apenas um corpo físico, ele passou por aquele processo, que era um processo de autodesenvolvimento. O câncer não é um castigo, gente. Ele não é uma maldição nem nada. O câncer, ele é um processo de evolução e purificação do espírito. Ele principalmente refina o espírito, entendam isso. Porque quem entrar dentro de um hospital daquele, você vê, a Adriana acabou de citar que ela foi numa casa e viu isso aí. Eu vi pessoas sem partes do corpo. No rosto era a coisa mais comum, você vê aquele buraco na cabeça e tudo lá. Você vê de tudo, porque você entra nos corredores, né? Às vezes está com pano tampando e você pede. Se você já tem o equilíbrio emocional para isso, você pede para tirar para você olhar. Porque muitas vezes nós precisamos do impacto para acordar, que é o que eu falei, a função da casa espírita é acordar os adormecidos para que eles vá para a vinha de luz, ele vá trabalhar, né? Aconteça isso. Então, gente, quem precisa ser curado, quem precisa ser tratado somos todos nós. Mas como isso acontece? Acordando para a verdadeira realidade de que nós não somos um processo, nós não estamos em um processo, nós somos o próprio processo, em pleno estado de evolução. E nós precisamos curar as nossas emoções. Foi o que foi dito ontem na palestra e hoje aqui no livro do Sebastião, com grande sabedoria. Ele Verdade. gera todo esse tema aí, Adriana. A ideia central que eu tirei, que ele gera o equilíbrio de adaptação. Nós que precisamos se adaptar a essa realidade, mas adaptarmos como buscadores, como trabalhadores dessa vinha, aonde nós temos que procurar nos melhorar a cada dia e amar mais do que ser amado. A prece de Francisco de Assis está lá na parede do centro, enorme escrita lá, e falada e cantada no mundo inteiro: amar mais, perdoar mais. Mas para fazer tudo isso, cura-te a ti próprio, ama-te, compreenda, seja mais paciente, ouça mais, respeite mais a opinião alheia e regaça as mangas. E muitas vezes o Cristo disse: levai o meu evangelho. O evangelho do Cristo é uma palavra de amor. Porque às vezes a pessoa quer um abraço, às vezes só um abraço cura uma alma ferida. Só uma palavra, eu te amo, ou uma visita, de você visitar uma pessoa que está. A solidão, ontem o rapaz falou, a solidão é uma coisa no Brasil que está matando as pessoas. Visita uma tia velha sua, um tio velho, visita o seu avô, não deixa para visitar só no velório, né? Olha que palavra forte. Não deixa para visitar o teu tio só no velório, a tua tia só no velório, os teus primos só no velório. Não vá só na missa de sétimo dia, não. Vá agora em vida, né? Vai em vida agora, vai levar amor, vai levar presença. A pessoa precisa só disso. Dinheiro, as outras coisas a gente conquista no dia a dia trabalhando. Isso é evolução espiritual. Gente, gratidão, espero ter contribuído e vamos seguir, né, Adriana, porque está terminando. Gratidão. Eu agradeço, Eurípides, agradeço, Dona Miriam, agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando, né, aí. Peço para deixar as perguntas para a semana que vem, estaremos ao vivo, hoje está sendo gravado, né, desde já, né, quero agradecer a presença de todos, agradecer essa equipe maravilhosa, e até a próxima semana, né, assistam hoje mais tarde, Sebastião Camargo, às 17h30. Dona Miriam, seu tchauzinho aí para a turma. Muito agradecimento eterno para vocês, para nós, né? E muitas palavras que você, Eurípides, passou, os ensinamentos para o nosso aprendizado. Maravilhosa a aula de hoje, o estudo. Gratidão eterna pelos seus sábias palavras.
Eu que agradeço, dona Miriam, que fala pouco, mas sabe muito também, traz muito conhecimento para nós. Gratidão pela sua participação, né, e por essa dedicação ao autoconhecimento. Estamos todos juntos aprendendo sempre. Vou passar para Eurípides, dar seu recado final, e ele vai nos conduzir a uma mensagem, eu creio, né? E com isso a gente fecha o estudo de hoje. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Sim, gratidão, dona Miriam, a todos os colegas. Dona Miriam, que é uma troca, né? Eu absolvo que a senhora passa, o que a Adriana passa, o Marcelo, o Sebastião, as meninas que participam, tudo. É uma troca. Todos somos um, é uma energia só, né? Então, em agradecimento hoje, vamos deixar essas palavras pelo Espírito Rosa, Maria Rosa, psicografia de Cristina Barude, mensagens que libertam. Reequilibre suas emoções e direcione o pensamento para o otimismo. Saiba que todas as experiências boas ou ruins ficam acumuladas ao redor do seu espírito. São camadas que vão se juntando em cada reencarnação e fazem parte do seu campo vibratório. Quanto mais experiências positivas e focadas na luz, mais irradiante estará a sua aura. Examine, portanto, como anda a vestimenta do seu espírito. Você pode perceber facilmente pelas emoções que sente, pelo nível dos seus pensamentos, pelas suas atitudes do dia a dia. Se passar mais tempo no medo, na raiva, na tristeza, possivelmente você estará envolto numa camada cinzenta. Se vibra no amor, na esperança, na fé, sua vestimenta estará azul e radiante. Teça a sua roupa energética e todo instante reequilibrando emoções, direcionando o pensamento para o otimismo. Por mais que as lutas sejam intensas, ainda que o mal pareça prevalecer no mundo, mesmo que você seja alvo de ignorância humana, foque sempre na luz, guiando pela sua boa vontade em fazer o melhor. Gratidão, gratidão a Deus, gratidão à espiritualidade que nos auxiliou nos trabalhos dos dias de hoje, aos espíritos puros, e que hoje a palestra no MEFA seja, assim, um bálsamo, um remédio para curar as milhares e milhares de almas que vão assistir o vídeo e até os que estarão fisicamente presentes lá. Que Francisco de Assis, que Jesus acolha cada um deles e derrame a porção do medicamento necessário nessas almas, que elas acordem e vão em busca do verdadeiro trabalho no seu processo de evolução. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Gratidão. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sol da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou, não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.